Agora, como é que funciona o Ministério Portas Abertas? Ele é uma agência missionária? Ele é um meio de contato com esses missionários? Ele é só um portal para a gente ficar sabendo como é que é a relação da igreja em países onde há perseguição? Como é que funciona o ministério? Legal. Essa é uma dúvida que é muito frequente, né? A Portas Abertas é uma organização cristã que serve irmãos da igreja perseguida, não é uma agência missionária. Mas, assim, situações específicas, Portas Abertas faz, sim. Né? Parcerias, quando há um movimento muito importante com agências missionárias, mas não é uma agência. Né? Sim. E como é que funciona? Funciona basicamente em dois blocos. Assim. Ele tem uma base de campo e uma base de desenvolvimento. A base de campo do Portas Abertas são o quê? São cristãos que são discipuladores, que estão nesses lugares fechados para o Evangelho. Então, essas pessoas fazem o quê? Discipulam os novos convertidos, levam a mensagem de Jesus. As pessoas já estão lá. O chinês, por exemplo, vai ter lá um chinês fazendo esse trabalho. Né? Ele faz pesquisa, por exemplo, para saber quantas pessoas estão reunindo, onde estão se reunindo, e reporta tudo isso para o Portas Abertas. Ou seja, é a base de campo, é quem está na infantaria, no campo de frente lá. Né? E tem a base de desenvolvimento, que é, por exemplo, o Brasil. O Brasil não é uma base de campo, é de desenvolvimento. Por quê? Qual que é a função dessas bases de desenvolvimento? É orar pelos cristãos perseguidos, por exemplo, fazer captação de recursos para esses cristãos perseguidos, ajudá-los, por exemplo, na ajuda humanitária. Então, enquanto um pessoal está lá na frente, que é a base de campo, que fica lá mesmo, tanto é com umas viagens que a gente faz, a gente tem contato com esse pessoal que já está lá. Mas outros ministérios Portas Abertas em outros países, a função deles é assim, vamos fazer um apoio, principalmente na intercessão, principalmente no encorajamento, principalmente mobilização das igrejas, para que elas conheçam a realidade dos cristãos perseguidos. Então, existem esses dois movimentos que acontecem na organização Portas Abertas. Legal, legal. E para fazer todo esse tipo de trabalho, é lógico que tem que ser fruto de pesquisa, fruto de muito estudo, né? Eu entrei no portal lá e há uma lista de 50 países. Você listou 2 aqui, Coreia do Norte e China, mas tem outros países que sofrem perseguição tão séria quanto esses 2 países, né? E quais são os principais critérios utilizados para definir quais são esses países? E como é que o Portas Abertas define de fato o que é perseguição cristã? Assim, e onde é assim, a perseguição mais severa hoje que nós temos? Tá. Então vamos pensar o seguinte: Portas Abertas, ele faz qual o critério desses 50 países? É claro que tem mais, tudo, né? Mas essas pessoas que estão no campo, que fazem a pesquisa, a estatística e passa para a base de desenvolvimento, né? Essas pessoas procuram fazer o seguinte: eles avaliam 2 critérios fundamentais. O primeiro é qual que é o nível de pressão que essas pessoas sofrem. E pressão, eles colocam assim algumas áreas da vida. Pressão que ele sofre ameaças pessoais, ameaça na comunidade, ameaça na igreja, ameaça à nação. Então, essas pressões que eles sofrem, há uma pontuação de gravidade dessa pressão, né? Junto com essa pressão, que são ameaças que são feitas, né? Por exemplo, o bullying o cristão ele passa por um processo de, por exemplo, ele fez um concurso público, ele entrou, é um país fechado aí, vamos colocar o Iraque aí, o Irã, ele entrou. Mas pelo fato, se ele se caracterizar, sou cristão, pronto, ele já não entra mais. Isso é considerado como uma ameaça, é considerado como uma pressão. Aí avalia o seguinte: essa pessoa se preparou, né, fez o concurso, mas só porque ele é cristão, ele não entra. Agora, se ele for de outra religião, aí ele entraria. Então, fala assim, essa ameaça é uma ameaça grande, severa, então eles colocam uma pontuação. Então, esse é o primeiro critério, né? Quando existe essa ameaça, existe essa situação aí, essa pressão. E o outro critério é a violência. Né? Essa violência que os cristãos recebem de maneira, né, forte, no caso assim, desapropriação, caso de estupro, morte, prisão, né? Não tem nenhum tipo de amparo legal para eles. Então, junta esses 2 critérios, a pressão e junta a violência.
com essas duas pontuações que as pessoas passam, eles classificam, colocam uns itens e falam assim, é nesse que a gente vai começar a pegar os países e a selecionar. Tanto é que todo ano muda, todo ano pode mudar isso. Né? Agora vocês uma outra pergunta que eu já esqueci dentro dessa aí. Dentro dessa daí, quais são os países onde a perseguição é mais severa atualmente? Então, tem assim, a Coreia do Norte, né? Tem uma lista de 50 países que você pode acessar, né? O portal do portasabertas.org.br, mas tem assim países como Sudão do Sul, Iraque, Uganda, Oriente Médio, né? Tem assim Irã, tem Líbano. Então assim tem vários países numa ordem segundo a pressão que recebe e segundo a violência que eles classificam que pode mudar, né? Existem alguns desses países que eles perguntam para você que fé você professa antes de entrar no país? É interessante essa pergunta, boa pergunta, sabe? Geralmente, quando a gente vem com o passaporte brasileiro, eles sabem que a gente é cristão. Não tem como assim. Tá? Então, assim, você já está assim, fazendo um check-in, está entrando no aeroporto, está chegando ali para poder passar pelo... Né? Então, eles já sabem que falam, você é cristão. Agora, é claro, eu já passei 2 experiências, uma na China né? E outra no Iraque, que me pararam. Em Bagdá, me pararam ali, porque a gente estava levando Bíblia. E ok, você está levando Bíblia... Qual que é a justificativa que você tem? Fala, sou cristão, eu vou dar essa Bíblia para pessoas que eu gosto, que eu considero meus amigos. Alguns assim falam assim, passa, porque são poucas Bíblias também. A gente leva assim 10, 12 numa mala, o outro leva 10, 12, tal. Né? Então, mas a minha foi escolhida para parar. Os outros passaram tudo, a minha foi escolhida. Não, para que isso aqui é Bíblia? Tal, que sim, são para meus amigos que eu considero, é um livro que eu quero, leio e quero dar. Aí tudo bem. Mas, assim, já bate o rosto, assim, é cristão, já sabe como é que é. E você ficou assustado, assim, nessa experiência? Nossa. Porque quando para, né, você... E sabe o que aconteceu? Por que parou? Porque, assim, a mala começou a pitar. Pi, passou. Eu falei, pronto, Deus, falei, a coisa é comigo, né? Aí, quando eu falo, então, abri a mala, tal. Quando abri a mala, não achou nada, só as Bíblias, né? Aí eu falei da Bíblia, ok. E quero meus amigos, ok. Ele falou, tudo bem, fecha a mala. Só que quando passei outra vez, apitou outra vez. Aí o cara volta. Eu falei, bom, não era a Bíblia, porque eu já tinha falado da Bíblia aqui, né? Aí começou a ficar um pouco de temor mesmo, né? Aí eu abri, vi tudo assim, não tinha nada. Ele falou, tá bom, pode passar. Passou assim, pi. Aí começou a vir mais guardas de Bagdá, vieram assim, né? Aí me cercaram ali, o pessoal tinha passado. Porque sempre eu gosto de ficar por último. Eu falo, gente, se acontecer alguma coisa, vocês passam, né? Então, passa e deixa... Aí o mais interessante é que eu estava levando uma pulseira de imã, escrito Brasil. Né? E assim, você é uma bandeirinha do Brasil, e você bate assim, ela cola assim, você toca assim. E era de imã, eu não tinha pensado, e várias, né? Aí que eu falei assim, é isso daqui. Aí eu falei assim pro soldado, você quer? Ele ficou assim, aí eu peguei a mão, aí pior, eu peguei a mão do guarda assim, bati assim, né, para fechar a pulseirinha nele. Ele levou um susto, falei, pronto. Aí, não, pastor, falei, aí os outros também vieram, eu também quero. Falei, tá, aí eu fui pondo bandeirinha do Brasil em tudo quanto que é mão, assim, consegui passar. Mas do temor passou por um alívio, assim, porque era essa negocinho. Mas na hora da Bíblia, assim, quando se explicou, parece que foi tudo bem. Legal. Tranquilo.